O Ministério do Essa Geração adverte: o período eleitoral está propenso à desinformação. Acreditar em mentiras pode trazer riscos à democracia. Ao persistir a dúvida, procure a verdade. E escute o Essa Geração. E aí, Luciana Peterson, chegamos ao 4º episódio dessa temporada do Essa Geração, hein? Pois é, Caio Santos. Eu tô achando tudo as conversas que a gente teve até aqui. Aliás, sabe o que eu tava reparando? Teve um tema que foi comum a todos os episódios até agora: a pandemia da Covid-19. Nossa, amiga, verdade. A pandemia afetou muito a nossa vida e a do mundo inteiro também. Foi a primeira vez na nossa história recente que a humanidade passou por um perrengue desse tamanho e nessa escala. E sabe, Lu, acho que a gente fala pouco sobre como essa geração sofreu com a pandemia. Nós tivemos uma amostra grátis de fim do mundo, sabe? O mundo que a gente conhecia antes nem existe mais. Numa fase que o que a gente mais quer e precisa é socializar, fazer amigos, ir pra rolê. A gente teve que ficar em casa, vendo o número de mortos crescer e crescer, esperando a vacina chegar. Total, amigo. Isso sem contar em quem tá em idade escolar, né? A gente teve que se virar com computador velho, celular ruim, pra assistir às aulas. As crianças e adolescentes estavam tendo que revezar com o celular da mãe, do pai. Eu mesma terminei a faculdade online na pandemia e tinha aula que eu já não aguentava mais olhar pra tela. Foi um perrengue mesmo. Pois é, Lu. E foi um perrengue emocional, né? Aqui em casa, minha esposa, a Sheila, pegou Covid 2 vezes. A primeira eu não peguei e foi antes de eu me vacinar. Ela tinha acabado de tomar a primeira dose. Um tempinho depois ela pegou Covid. Teve sintomas leves e tal, mas foi um grande susto, né? Foi aquela coisa, a gente tinha acabado de se casar e se mudar, não fazia nem um mês ainda, e a gente ficou muito sem saber como agir, assim. Foi um bom teste, né? A nível de vida juntos, né? De independência, vida adulta, a gente teve que se virar bem. Graças a Deus, ela ficou bem, se curou. E aí, em janeiro, ela pegou de novo, e dessa vez eu peguei também pela primeira vez. Ela tava com 2 doses já da vacina, e eu tinha tomado a primeira. E tava esperando, tava pertinho de tomar a segunda, de marcar a segunda, quando eu peguei. E aí a diferença foi bem clara, porque além dela já ter tido Covid, como ela tava com 2 doses, ela não teve grandes sintomas, né? Não teve dor de garganta, não ficou com febre. Só tava meio resfriada, né? E espirrando e tal. Enquanto eu fiquei com a dor de garganta, né? O corpo moído. Depois de uns 3, 4 dias que eu fui me sentindo melhor. A garganta doeu muito, eu lembro, nos primeiros 2 dias. Nossa, foi horrível. Meus pais ficaram super noiados também com a pandemia. Eles tiveram depois de mim, Covid. Meu pai e minha irmã tiveram recentemente e a minha mãe pegou depois também. Eles demoraram ainda mais tempo e tiveram sintomas super leves. Só ficaram em casa, como tem que ficar, né? Pra ter uma ideia, meus coroas, eles são as únicas pessoas que eu conheço realmente que até hoje usam máscara. Vão pra restaurante e ficam pedindo saquinho de máscara, sabe? Se preocupando realmente com isso ainda. Que é uma coisa que a gente tem que assumir que poucos de nós fazemos ainda hoje, né? Exatamente, amigo. Eu peguei Covid 3 vezes e todas as vezes foram super ansiosas, assim, com medo de passar pra minha família, com medo de passar para as pessoas, né, assim. Foi uma época que o mundo inteiro parou e sofreu junto. Eu acho que agora a gente tá vivendo um luto coletivo, né, enquanto sociedade. Foram quase 700 mil mortes evitáveis. Mas alguns sofreram menos, fingiram que era gripezinha, chamaram as mortes de acaso, inventaram mentiras sobre a vacinação. Parece que estavam torcendo pro vírus, né? É, é difícil. Como é que a gente veio parar aqui, hein, amiga? Bom, para responder isso, tá na hora do nosso contexto. Opa, mas dessa vez a gente vai fazer diferente. Quem vai contar pra gente como viveu esse período mais tenso da pandemia é o médico infectologista Bruno Ishigami. Ele é especialista em saúde pública, trabalha na Fiocruz e acompanhou de perto o surgimento do novo surto de coronavírus. Ele, inclusive, trabalhou em hospital de campanha, lá em Recife, pico da pandemia. E foi em janeiro de 2020 que ele percebeu o primeiro alerta. Pelo fato de ser infectologista, então, quando os casos de coronavírus começaram a ter um pouco de mais relato na imprensa internacional mesmo, ainda quando estava na China, eu já comecei a acompanhar, sabe? Eu já comecei a
porra, isso tá chamando atenção, né? Vamos olhar para onde isso vai virar. A gente não imaginava de forma alguma que a gente fosse terminar nisso que a gente tá vivendo, nesse caos todo que a gente tá vivendo aí, né? E aí, acho que janeiro, acho que foi meio de janeiro, os casos começaram a subir na Europa e aí acendeu mais um alerta, né? Eu fiz, pronto, bom, agora mudou o patamar, né? Porque quando tava ali no Sudeste Asiático ainda, já tinham tido outros surtos de coronavírus por lá. Teve SARS, teve MERS em 2003, teve depois em 2014 a MERS. Então, quando ele chega na Europa, eu comecei a acompanhar realmente mais de perto mesmo, observando como estava crescendo rápido, como a Europa estava lidando com isso. E então, quando eu vi como a Europa estava entrando em desespero por conta do coronavírus, já começou aquele pensamento, né? Meu Deus, quando chegar aqui no Brasil vai ser realmente um banho de sangue, porque se na Europa tá desse jeito, aqui no Brasil, se a gente não se fizer nada, vai dar mal. E aí eu comecei a fazer informação pelo Twitter mesmo, que é a rede social que eu uso, a informar como tava, mostrando como tava crescendo, como tava, que a gente precisava começar a ter planos para fazer algo, algum plano de ação para quando o vírus chegasse aqui no Brasil. Fiquei mais atento, assim, né? Curti meu carnaval e tudo mais, maravilhoso. E aí, em março, começaram os primeiros casos aqui no Brasil. E aí que acho que começa, né, a nossa saga na pandemia. E começa também, acho que a parte mais difícil é perceber quanto o Estado em si, né, tipo, o país, não estava preparado. E aí eu acho que a gente já começou muito mal, né? Eu acho que quando a gente vê que os principais países que saíram bem na pandemia, saíram bem porque conseguiam manter uma informação clara para a população, uma informação direta, informando de fato como estava a gravidade da situação. Aí a gente vê aqui no Brasil começando a diminuir a pandemia, dizendo que não ia ser isso tudo, que não precisava desse alarde todo. Em março os casos começaram aqui no Brasil, aí os meses de maio e junho aqui em Recife foram bem pesados, tipo, eu comecei a trabalhar no hospital de campanha nessa época, para tentar colaborar de alguma forma mesmo. Aí em maio, aqui em Recife, a gente decretou o lockdown e foi isso, né? Foi esse caos que a gente tá vivendo até agora e eu acho que o que torna tudo muito pior da pandemia aqui no Brasil é que a gente, em momento nenhum, até hoje, não existe uma coordenação nacional para o combate à pandemia. Porque a partir do momento em que o presidente diz que as falas do ministro da Saúde não são válidas e acho que a gente está no 4º ministro da Saúde, no 5º ministro da Saúde, quebra toda uma cadeia de comando e os estados passam a agir por conta própria, os municípios passam a agir por conta própria também, e a população no meio disso tudo fica completamente perdida, né? Porque a fala dele, o que ele fala em relação à pandemia, tem muito impacto para as pessoas, né? E aí a gente vê uma série de mentiras mesmo sendo faladas ao longo de todo o curso da pandemia. A gente teve dizendo que era uma coisa que não precisa se preocupar. Aí pouco depois começou a se insistir no tratamento com hidroxicloroquina, que nenhum estudo disse que era eficaz, mas ele tomou para si que era eficaz, muito numa estratégia de tipo, existe um medicamento, então vocês não precisam se cuidar. Aí junto com as fake news sobre hidroxicloroquina, vem fake news sobre vamos fazer o isolamento vertical, em que a gente só vai proteger os idosos e quem tem comorbidades, enquanto Estado e município dá uma orientação e o governo federal dá outra orientação, acho que a gente consolida de forma muito trágica o momento de desinformação que a gente vive. E é justamente essa parte de desinformação e fake news que a gente está investigando aqui nessa temporada do Essa Geração. Por isso a gente chamou a Chloé Pinheiro, que é jornalista da Veja Saúde e do podcast Ciência Suja, e escritora do livro Chloroquination, que conta a história de como remédios ineficazes ganharam, infelizmente, força durante a pandemia.
e as consequências disso tudo para o Brasil. E a gente perguntou para ela quais foram os boatos que ela mais observou durante a cobertura jornalística nesse período. Bora ouvir a Chloé, então. Olha, nossa, é até difícil de eleger um, porque eu acho que a área da saúde sempre é uma área onde teve muita fake news, assim. A gente já desmentia antes da pandemia, tomar chazinho cura gripe, fazer protocolo de limpeza do fígado. Vira e mexe aparece alguma solução milagrosa que não tem nada de científico por trás. Então a gente já tá meio acostumado com esse fenômeno de desmentir, assim, né? Agora na pandemia isso cresceu muito. Além dos remédios, né, que é a coisa que mais me chamou a atenção, que pegou a gente logo cedo, né, em março de 2020 a gente começou a falar de cloroquina, já falando, pessoal, tem um remédio, mas é bem inicial, não saiam comprando, tal. Os remédios acho que é um foco, mas também teve muito essa questão do comportamento, né? Aí depois, lá para julho, começou máscara da câncer de pulmão. Assim, parece que tudo que envolvia uma mudança de comportamento de uma pessoa acabou sendo vítima de alguma fake news, alguma desinformação. Teve o negócio do termômetro, que você não podia medir na testa, porque isso ia afetar a sua glândula pineal. Enfim, teve muita coisa, assim. E aí depois as vacinas, né, nossa. Aí a partir de 2021, meio que esqueceram disso e o foco virou a vacina mesmo. E qual que era a sensação, assim, você trabalhando com saúde, né, e vendo essa desinformação, assim, você acha que cresceu e qual que foi essa sensação, assim? Muito. Tipo, tanto que assim, antes essas desmentidas eram muito ocasionais. A gente até tinha um blog já na revista chamado É Verdade ou Fake News, onde a gente elegia algumas coisas que estavam rolando na internet, isso antes da pandemia, né? Mas depois, nosso trabalho ficou tão relacionado a isso que a gente meio que nem tá mais usando o blog, porque boa parte do nosso conteúdo editorial agora é desmentir essas coisas, sabe? E o próprio volume em si, né? Quando você vê, o negócio que a OMS fala da infodemia, né? Tem tanta informação circulando, boa ou ruim, que você acaba até se perdendo no meio dela e não consegue achar informação boa no meio desse ruído. Então a nossa percepção é que aumentou muito, assim. Até as próprias declarações do Bolsonaro, quando você vai ver, fizeram um levantamento em gráfico de linha do quanto ele mentiu na pandemia, assim. E antes da pandemia vai subindo bem devagarzinho, depois o negócio faz mais de uma mentira por dia, assim. Então realmente, em questão de volume, aumentou muito, com certeza. Sabe, Caio, foi muito interessante bater esse papo com a Chloé, porque eu lembrei do meu trabalho no Comprova, que é um projeto de vários veículos de comunicação que investiga a desinformação e checa essas notícias. Eu participei da terceira fase do projeto, no segundo semestre de 2020. Das 283 investigações que a gente fez, 194 estavam relacionadas à pandemia. Caramba. De todas essas quase 300 informações que a gente investigou, só 8 eram verdadeiras. Eu me lembro que a sensação era praticamente de enxugar gelo. E a Chloé contou que às vezes se sente assim também. A gente até teve uma sessão de desabafos, quase uma terapia de jornalistas durante a conversa. Vamos ouvir? Eu acho que um dos aspectos mais desafiadores para mim é que eu não consigo convencer as pessoas que eu mais amo, às vezes, de que elas estão erradas em relação a essas coisas, de que elas estão sendo enganadas. E o livro me deu muito essa percepção, porque a gente tem um capítulo sobre desinformação lá, né? A gente explica meio como essas redes se formam, onde esse conteúdo circula, e esse ecossistema de desinformação é tão bem construído hoje que a pessoa recebe do tio ou de um parente no WhatsApp um conteúdo que é corroborado pelo figurão que ela assiste no YouTube, que é corroborado pelo canal de TV que ela assiste, pelas redes sociais que ela segue. Então ela está completamente cercada por essa realidade alternativa quase. Então é muito difícil você convencer a pessoa de que o que ela está vendo de todos os lados, de todo mundo que ela confia, é mentira. Então acho que para mim essa é uma das coisas assim que mais me chateia, é o fato de eu estar vendo tudo. Tipo, eu sou jornalista, eu trabalho verificando se minha informação está certa ou não, e eu tenho que ouvir das pessoas de que eu tô mentindo, sabe? A gente até chegou a fazer uma matéria na revista, foi bem legal, sobre o perigo das fake news, assim, né? Como as fake news podem fazer mal para sua saúde, que já era a pegada mais da revista, assim. E aí é isso, né? Você vê como o negócio é danoso para a saúde mesmo, só que do ponto de vista prático, sinceramente, tipo, eu já fiz mais de 100 matérias sobre coronavírus, assim. Esse dado tá defasado, pelo começo do ano.
E eu não sei quantas pessoas eu convenci de que alguma coisa era mentira, sabe? Provavelmente nenhuma, assim, acho que eu falo pro meu público, sabe? Eu acho que convenceu, sim. Eu vou dar uma moral. Tomara, viu, Luciana? É Vamos isso, por eu acreditar trabalhei em você. no. Nossa, assim, é desesperador, né? Eu sou jornalista também, eu trabalhei com Comprova durante a pandemia, Nossa, 2020, menina. 2021. Bom, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Eu lembro que a sensação era assim, enxugar gelo, e todo dia era mais uma, todo dia era mais uma, né? E... é desesperador. E eu acho que as pessoas não têm noção do tempo que demora para você checar uma informação. Tipo, essas desinformações de vacina. Tipo, bombardeio com um monte de informação, até você comprovar, checar aqueles números. Isso já circulou, você nem já perdeu o bonde, né, parece. É isso, porque você já decora o site da OMS, você decora, já sabe o nome de contato de fonte de infectologista de cor e tal. Mas a pessoa que leu e repassou, já era, entendeu? Ela já consumiu a informação, e aí até você chegar na mesma pessoa e combater, é um exercício que a gente sente que parece que pouco a gente consegue converter, né? Assim. O pior talvez seja ter que provar que aquilo é mentira, que você tá falando a verdade, né? Porque, tipo, a verdade é verdade, deveria ser, né? E ainda criaram essa ideia de duas verdades, né? Tipo assim, mas a minha verdade é diferente da sua. Como assim, gente? Só existe uma verdade. E aí você começa a entrar em umas discussões mais filosóficas, né? Então, o que é a verdade? Quem define quem é a verdade? Uma hora daqui você tá ficando louco, acreditando em teoria da conspiração. Lu, parece que a gente tá embrenhado numa grande teia de mentiras. E o pior é que essas mentiras acarretaram diretamente em mortes, né? Que parece que é o ponto mais grave que a gente pode chegar. E ainda tem gente insistindo nessa furada até hoje. Ouvindo a Chloé, eu lembrei do que a gente conversou com o Bruno sobre as consequências irreversíveis da desinformação. É verdade, amigo. Vamos ouvir o que o Bruno falou pra gente. Foi muito trágico, né? Tipo, exemplos simples, né? Acho que isolamento, as pessoas não respeitaram o isolamento. A gente não teve aqui no Brasil lockdown, de fato, né? A gente teve isolamento. Lockdown é todo mundo dentro de casa, de fato. Aqui não teve isso. A gente abriu várias brechas, né? Por pressão do empresariado do país. Tipo, aqui em Recife, a gente chegou a considerar a concessionária de veículos serviço essencial. Para você ter ideia como o negócio foi... E tudo isso é por conta da rede de mentiras, porque se o presidente está lá dizendo que é mentira, que isolamento não faz sentido, a população começa a questionar e aí vira uma dificuldade para as autoridades. Então, acho que na parte do isolamento social a gente teve esse prejuízo. Na parte do uso de máscaras, a gente teve esse prejuízo também, né? Que o presidente desestimula o uso de máscara, diz aí que vai prejudicar a sua respiração e tudo mais. E aí é uma forma bem eficaz e bem barata de se proteger e de reduzir a contaminação. E os seguidores do presidente são desestimulados a utilizar, acho que é outro grande impacto das mentiras aí durante essa pandemia. E eu acho que a pior das mentiras, que aí a gente vai ter muita dor de cabeça para além da pandemia, que é a vacinação, né? Aqui no Brasil a gente sempre foi referência em cobertura vacinal. O SUS sempre foi modelo internacional da nossa distribuição de vacina, das nossas campanhas de imunização. Eu vi um dado hoje, foi do Valor Econômico esse dado, que falando da nossa cobertura de algumas vacinas. E aí eu vou usar aqui a hepatite B como exemplo, né? Em 2015, a gente tinha 97% de cobertura vacinal. Aí em 2021, cai para 70%. Agora em 2022, a gente está em 49%. Eu acho que isso é o grande prejuízo que a gente tem no longo prazo das mentiras da pandemia. Porque o movimento antivacina, ele não surgiu agora com a pandemia, né? A Europa já enfrenta o movimento antivacinas desde o começo dos anos 2000, os Estados Unidos enfrentam o mesmo motivo, mas aqui no Brasil isso nunca foi problema. E aí, durante uma pandemia com vírus respiratório, que existe vacina eficaz, o presidente estimula que você não se vacine, diz que se você vacinar vai virar um jacaré, tipo, velho, qual foi, sabe? E continua a fazer isso,
questionando o uso de vacina em criança. Então, eu acho que esse prejuízo a gente vai sofrer muito para correr atrás. Então, algo que me deixou bastante indignada durante a pandemia, o que mais me indignou foi a falta de credibilidade que as pessoas deram à ciência. Como assim elas preferem acreditar em alguém sem estudo, alguém que não tem base nenhuma para falar algo nos resultados que eles trazem sem nenhuma comprovação do que é acreditar na ciência? Então isso foi algo que me indignou bastante, porque as consequências eram nítidas, eram milhares de pessoas morrendo, que não eram números, acho que as pessoas começaram a tratar como números. E quando era alguém próximo da pessoa que, digamos, não acredito na ciência, não vou fazer isso, não acredito nisso, blá blá blá. Quando era alguém próxima delas, parecia que, tipo, nada, eu já ouvi alguém falar, nada disso me surpreende e tá nos planos de Deus, sabe? Como se conformasse com isso, sabendo que poderia ser algo evitado, porque tinha comprovação científica e que aquilo só era consequência de um homem. É isso. Sabe o que eu fiquei pensando, amigo? O que será que a Marjorie, a nossa querida jornalista, nossa voz da informação, pensa sobre tudo isso? Vamos perguntar para ela. Bora! Uma coisa que eu percebo é que essas notícias, né, as falsas notícias, elas não partem do nada. Elas sempre têm um motivo por trás. E aí, quando você vai analisar friamente, né, porque às vezes você fica tão focado em rebater as fake news que você acaba, por exemplo, não entendendo a estratégia por trás daquilo. Tudo tem uma estratégia, né? Tudo tem um objetivo. Por exemplo, uma das coisas que a ala da direita, por exemplo, sempre tentou enfraquecer foi o SUS, né? E isso tem ficado cada vez maior, assim. E aí, uma das coisas que sempre foi muito forte do SUS, apesar de ter muitas falhas, sempre foi o Plano Nacional de Imunização. Sempre foi uma coisa que foi elogiada, um dos maiores do mundo, oferecendo imunizantes. Assim, uma programação que começa desde a infância, com carteirinha de vacinação. E a gente chega num cenário, num momento que a gente precisa se vacinar e a gente não consegue, porque a gente está vivendo uma onda de fake news que impede, que aterroriza. Notícias absurdas envolvidas, sabe? Eu achei que a mamadeira erótica seria o auge, que a gente conseguiria de mentir, mas não. Por exemplo, de disfunção erétil, tipo, órgão que para de crescer, ou que diminui de tamanho, tudo isso para impedir que as pessoas se vacinem. Eu já vi vídeos também de pessoas que, colocam um chip, as coisas grudam na pele, sabe? Coisa absurda, assim, coisa que você, meu Deus, como é que as pessoas, né, no auge da sua fase adulta, com experiência, que viveu tomando vacina, que toma vacina contra a gripe todo ano, a Zé Gotinha, que é uma figura tão emblemática da infância dos brasileiros, como é que a gente se permite chegar nesse nível? Então, mas, na minha opinião, é uma tentativa de você enfraquecer uma das coisas que funciona muito bem no SUS para poder enfraquecer o SUS como um todo. Se você diminuir o investimento, então se a vacina não é uma coisa que a população faz questão, então a gente já começa por ela, entendeu? E aí vai tirando, eliminando. Então você vai criando um cenário duvidoso para que as pessoas parem de consumir, para que aquilo deixe de ser importante e afete a estrutura como um todo, sabe? Receitas da Lu! E a receita da Lu de hoje é um clássico. Quero te contar como fazer um isolamento assim que você apresentar sintomas gripais. Porque ao contrário do que parece, a gente ainda não está livre do coronavírus, meus amores. Então, se você apresentar sintoma de Covid, ainda é importante fazer aquela semana de isolamento, comunicar as pessoas que tiveram contato com você e fazer o possível para não contaminar outras pessoas. E para isso, o ingrediente principal vai ser a sua máscara de proteção, que talvez já esteja aí esquecida na sua casa. Mas as máscaras ainda são muito importantes caso você seja contaminado. Além disso, existem medidas que chamamos de redução de danos,
que são muito importantes também para conter os números de infecções pela Covid, como dar preferências para lugares abertos e bem ventilados, evitar aglomerações em lugares fechados e, inclusive, usar a máscara se você puder. Se você quer marcar um date, por exemplo, que tal procurar aquele café num lugar aberto, um parque, ao invés de uma balada, esse barzinho super fechado? Dá para conversar muito melhor e a chance de se contaminar é muito menor. E a chance do romance dar certo é muito maior. Então você só ganha, entendeu? E claro, o nosso tempero especial é a vacina. Primeira, segunda, terceira e quarta doses. Quantas doses você tiver a oportunidade de tomar são muito importantes para a gente conseguir vencer de vez essa pandemia. Mas e a nossa geração, hein, Lu? Tu acha que a gente lidou bem com a pandemia? Ah, Caio, sabe que eu acho que até que a gente mandou bem? Claro que sempre teve a galera inimiga da OMS, que continuou vivendo como se não houvesse amanhã, indo em rolê, indo em festa, indo em balada fechada. Mas eu acho que a gente conseguiu se comunicar bem com a nossa galera e fazer ali a nossa parte. É, eu também acho. A gente criou bastante conteúdo, engajou a galera com o uso de máscara e a necessidade de ficar em casa e se vacinar. Utilizou bem a linguagem dos memes, né? Quem não lembra do Coronavirus, da Cardi B, do vídeo da Pfizer, do Esse Menino, e a enxurrada de selfies tomando vacina? Exatamente, amigo. Eu acho que a gente deu um baile na outra geração, viu? Mas o Bruno falou uma coisa muito interessante pra gente, que é como a juventude foi afetada emocionalmente pela pandemia. Vamos ouvir? Bora. Eu diria que o jovem ele conseguiu ficar melhor informado durante a pandemia. Então, acho que quando a gente tem essa rede que ajuda a ter contato com o jovem, tá dando uma informação mais qualificada, esse jovem consegue se manter melhor informado. Então, acho que, de forma geral, o jovem sai melhor, tanto porque o isolamento para ele é uma coisa mais fácil, entre aspas, fácil, tá certo? Fácil no sentido de eu consigo ficar em casa porque eu não preciso trabalhar mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que no sentido da informação, o jovem sai um pouco melhor. Mas a minha preocupação em relação a essa juventude é muito também em relação à internet, sabe? A gente vive um momento de muita ansiedade pela quantidade de informação que a gente tem acesso. A gente tem informação o dia todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para de chegar informação. Os vídeos são curtos, feito para prender a nossa atenção ali. É um videozinho de 30 segundos, você fica preso ali e acabou. Se você tá preso nisso aí. Então, acho que a preocupação que a gente tem que ter com o jovem é no sentido de saúde mental mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque a gente vive ainda hoje, apesar de tenho percebido dentro dessa minha rede, né, que mais pessoas estão despertando, a gente vê um estímulo a essa individualidade, o estímulo ao você alcança o seu sonho e o seu sonho depende apenas de você. Se você correr atrás, você vai chegar lá. Então acho que existe uma mensagem meio sedutora aí que utiliza um pouco a jornada do herói, de que você vai ter os desafios da sua vida, mas você vai atingir suas metas. E aí eu acho que esse jovem ele vai ficando meio isolado em alguns momentos, sabe? Se a gente não fica atento em garantir que essa juventude tem rede de apoio, que essa juventude tem canais de comunicação preocupados com ele, eu acho que a gente começa a enfrentar alguns problemas bem importantes. É, amiga, citando o grande poeta Chorão, de novo, o jovem do Brasil não é levado a sério. Não é, amigo, nunca é levado a sério. E como se não bastasse, a gente ainda fica na labuta pra desconstruir as mentiras dos tiozões. É cansativa a vida do jovem, tá? Mas pra ajudar a gente, eu também chamei a Chloé pra dar algumas dicas de como desmentir uma fake news. Dicas que servem pra qualquer geração. Toca aí. Boa. Bom, primeira coisa, parar e pensar, né? Exercer o senso crítico. Tipo, isso vale até pra gente, pra quem é do outro lado, porque às vezes você vê uma notícia e ela parece tão... Eu mesmo, semana passada, pratiquei uma desinformação, porque eu vi um dado
de que o Brasil era o país com o maior número de mortes por milhão de habitantes, de um site, o Word in Data, retuitei. E aí uma fonte veio falar, não é bem assim, porque esse dado não sei o quê. Não era exatamente daquele jeito que estava ali, por conta de alguns fatores. Então, é isso. Por mais sedutora que a notícia pareça, ou urgente, para pensar 2 segundos se aquilo faz sentido ou não, sabe? Aí depois, checar a fonte, a informação, tipo, você recebe a mensagem da sua mãe falando, porque o Drauzio Varela falou que saiu um estudo de Harvard, falou que a cloroquina não funciona. Quer dizer, que a cloroquina funciona. Então, a primeira coisa que você digita são o nome desses atores no Google, né? Porque as agências de checagem, como a Comprova, os Fatos, a Lupa, todas já fazem esse trabalho muito bem, muito rápido hoje. Então, ao digitar uma coisa assim, é provável que já tenha a fonte dessa notícia, uma fonte explicando essa notícia, né? Então, a checagem hoje em dia é muito fácil de fazer. Não a checagem do jornalista, né? Mas como leitor é bem fácil de fazer, né? E outra coisa que eu acho bem importante é desconfiar de tom apelativo. Todas as coisas que tem adjetivos, perigoso, assustador, morte, vítimas, palavras que parecem que estão ali para botar medo, muito ponto de exclamação, né? São coisas que, geralmente, quando é um conteúdo sério, o jornalista não escreve desse jeito. Então, já é um motivo para você levantar ali, né, ficar com a pulga atrás da orelha. E tem também o negócio de distinguir imprensa do que parece imprensa, né? Porque é outro fenômeno da pandemia, né? Tem muito site que parece site de notícia, tipo, Diário do Brasil, eu acho que tem um Folha do Brasil, uma coisa assim, que na verdade não são veículos, são sites mantidos por 1 ou 2 pessoas, alguns que até recebem dinheiro do governo, como foi comprovado na pandemia e por outras investigações. Então, dá uma olhadinha se é realmente um veículo de imprensa ou não. E aí, uma última coisa, e aí acho que é uma coisa legal, variar a dieta de conteúdos, tipo, não consuma tudo de um só lugar, de uma só pessoa, né? Busque jornais diferentes, veículos diferentes, para você tanto se acostumar com a linguagem da mídia, porque também tem a questão do viés da imprensa, né? Às vezes a coisa sai de jeito num lugar, sai em outro lugar de outro jeito, mas consegue meio tirar uma média ali, né? Do que é o fato mesmo, e das diferentes nuances deles, né? Tem coisa que um veículo deixa de fora, coisa que outro veículo conta. Não, e uma coisa que eu acho legal falar, que até é uma meia-culpa da imprensa, é a questão do jornalismo declaratório, né? Que é tipo assim, o Bolsonaro fala que o país melhorou, o Paulo Guedes, e aí sai na imprensa a aspas da pessoa, que é o que ela falou no título da matéria. Bolsonaro diz, o Brasil melhorou. Aquilo é selecionado e começa a circular nas redes, parece que o Brasil melhorou mesmo, porque não tem o contraponto ali, né? Então, às vezes, as próprias coisas da imprensa tiradas fora de contexto devem ser sempre interpretadas melhor, assim. E aí já uma outra pauta, se a própria imprensa deveria fazer isso no título, né? Mas tem que tomar cuidado também quando você se deparar com esse tipo de conteúdo, que é uma manchete de imprensa, nem sempre ela está refletindo o conteúdo da matéria, sabe? Muito interessante essas dicas. E dá para saber que realmente a gente tem um grande desafio pela frente, especialmente nesse período eleitoral. Amigo, sabe que eu tenho visto muitas fake news apelando pro medo, pro pânico moral, pegando muito nessa questão da família, uma questão que é muito cara para todos os brasileiros. Deixa eu te contar uma coisa, é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Eu já tô animado. Eu também, hein? Então a gente espera você, ouvinte, semana que vem, aqui no Essa Geração. Até mais! Cheiro! Essa Geração é um podcast da Fundação TID Setúbal e essa temporada é produzida pela Griot Podcasts. Nossa editora é a Bianca Ratti, que tira uma onda que é impressionante. A gente tem um antropólogo na nossa equipe conduzindo as pesquisas nessa temporada. O nome dele é Luiz Paulo Santana. A coordenação do projeto é tocada pela incrível Fernanda Nobre, da TID Setúbal. A identidade visual é conduzida pela Gaia Vieira, que toca a parte digital em conjunto com a Mauri Eugênio Júnior e Stephanie Domênica. A nossa trilha sonora é composta por Chico Correia. A gente quer agradecer a participação de Bruno Ishigami, Chloé Pinheiro e da nossa Marjorie Correia. Eu sou Luciana Petersen. E eu sou Caio Santos. Semana que vem a gente volta. Até mais, pessoal! Tchau, tchau.